Olá, 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 muito bom dia. Bom dia Conectando-se. ao Facebook Live. E mais uma manhã aqui, hoje dia 27. 27 de junho de 2021, chegando a quase aí ao final do mês, né? E estamos aqui hoje entrando no capítulo 17 de 2 Reis, pastora. E, gente, uma história triste, né? Muito triste, a história dos reis de Israel, né, pastor? Israel, Judá. Não poderia terminar também de outra forma, né? É verdade, né? Foi onde os caminhos deles nos levaram, né? É verdade, é verdade. Muito triste mesmo, porque não faltou compaixão de Deus, mas infelizmente eles foram escolhendo, fazendo as escolhas erradas, né? Então vamos lá, gente, né? Vamos estudar um pouquinho mais. Só relembrando, então, ontem, segundo a Reis, capítulo 16, a gente viu lá sobre Acaz, né? Onde também ele conseguiu fazer tudo errado na vida dele, né? A gente viu ele com 20 anos de idade, começou a reinar, né? Reinou ali 16 anos em Jerusalém, fez tudo errado, andou nos caminhos dos reis de Israel, apesar de ele estar reinando em Judá, mas ele segue o exemplo dos reis de Israel, que foram reis extremamente, que a maioria deles andaram no caminho lá de Jeroboão, né? Então a gente já vê que eles estavam, o reino de Judá também estava bem perdido, né? Então agora nós vamos ver capítulo 17, que vai falar um pouquinho sobre o reinado de Oséias, tá? Então, segundo a Reis, capítulo 17, vamos ver lá o que as escrituras nos dizem e o que está acontecendo, correndo do norte, correndo do sul, né? Vamos ver aqui, vamos lá. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Gozã do rio Abó e nas cidades dos Medos. Então, gente, né, Oséias conseguiu, como o próprio texto falou, ele fez diferente, como reprova, né? Como reprova, mas até diferente dos anteriores, porque os anteriores foi ruim, ele conseguiu ser pior, ele conseguiu ser picareta. Ele, além de tudo, ele não pagava, né, o imposto que garantia a segurança dele para que a Síria não viesse, né, incomodá-lo. E ainda faz ainda uma aliança, né, com o rei do Egito, e é descoberto depois pelo rei da Síria, e isso traz o quê? Uma invasão da Síria para o reino do norte, ou seja, Samaria. E agora então o que acontece? Agora ele é preso, tá? E agora a gente vê... Os israelitas são deportados para a Síria. Então agora a gente vê eles perdendo totalmente, né? Então sendo retirados, né, do seu território, eles perdendo o seu território. Que coisa triste isso. Muito triste. Tá? E a gente vai ver que Israel então perde, né, a sua terra, perde o seu território. E, claro, né, o território não vai ficar vazio. A gente vai ver agora quem que vai vir para esse território. É importante, eu chamo a sua atenção, nós estamos falando do Reino do Norte, onde a sua capital era Samaria. Tá? E só para você ir ligando as coisas, você lembra quando na história de Jesus, agora indo lá na frente, na história de Jesus, existia aquele problema entre os judeus e os samaritanos, né? Que a gente sempre fala, mas por que, né, aquela bronca toda dos samaritanos? Mas, puxa, afinal de contas, os samaritanos não era de Samaria, Samaria não era lá o reino do norte, de Israel, né? Pois é, mas agora você vai começar a entender o porquê da bronca toda dos samaritanos, tá? Vamos lá, então. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa.
Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem, em que lhes entreguei por meio de meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, seguindo os costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Você sabe, pastora... Eu acho que aqui resume tudo, né? E a pergunta que se faz assim, por que tudo isso aconteceu, né? Por que tudo isso aconteceu, gente? Por que Deus deixou acontecer tudo isso? Por que tudo isso aconteceu? Porque assim, eles foram avisados. Daqui foram avisados pelos profetas, foram avisados. Quer dizer, de todas as formas, né? Não houve desculpa aqui, né? E o texto bíblico mesmo responde, porque ele fala assim: tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Então, gente, não adianta assim. Às vezes a gente fala assim: eu não entendo por que eu estou vivendo isso, pastor. Eu não entendo por que eu estou passando por... Gente, não tem outra coisa. É o pecado que traz a morte. Não existe outra, sabe assim? A Bíblia fala de bênção e maldição. Se você está vivendo coisas ruins, é porque em algum momento, algum caminho errado você pegou. Observe lá no verso 7, né? O verso 8, perdão, fala assim: e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Quer dizer, eles foram buscar o costume das outras nações. Gente, tinha um costume para buscar, que era o do Senhor, as leis que o Senhor deixou, os mandamentos. Não, eles foram buscar os costumes das outras nações, né? A gente vê que eles sempre buscam imitar, né? Deus mandou os profetas, né? Mas não, eles vão seguirem ídolos inúteis. A Bíblia fala assim: eles tornando-se eles mesmos inúteis. Então a gente vê assim que eles... o versos 15, né, fala assim que embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem, eles imitavam as nações pagãs. Eles fizeram tudo errado, gente. Eles adoraram a Baal, eles sacrificaram seus ídolos, quer dizer, tudo que não prestava, pastor. Assim, acho que eles não deixaram de ticar no checklist. Eu acho que eles conseguiram fechar todas as pontas. Então, não havia outra coisa a não ser o que aconteceu. Aqui no 3 diz, né, que ele advertiu através dos seus profetas, dizendo: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças, meus decretos, né? Mas assim, não havia obediência. Eles não quiseram ouvir. Tá bem claro aqui, ó, no 14, mas eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. E foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Quer dizer, uma falta de confiança, né? Tipo, você não vou ouvir a Deus porque eu não confio nele.
Total. E Eu assim, não quero ouvir o que ele tem a dizer para mim, porque eu não confio nele. e após não É isso aí. ter mais o que fazer, então é o versos 20, né? Por isso o Senhor. Aí, voltando, né, gente? Ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes dá umas paradas aí, você aguarda aí, aguenta que a gente volta. Gente, então, como consequência de tudo isso, acontece que está no versos 20, né? Por isso, né, o Senhor só restou rejeitar o seu povo, né? E afligir, entregando eles nas mãos. Ali fala dos saqueadores, expulsando eles. Aí, voltou, né? Então o Senhor expulsa eles da presença. Então, gente, assim o Senhor então separa Israel, né? Se separa de Israel. Não é mais Israel agora que não quer estar com o Senhor, é o Senhor que não quer mais estar com Israel, tá? E com isso, então, eles são levados, né? Cativos, e agora então Samaria vai ser repovoada. Então vamos ver quem que vai vir morar em Samaria, que tipo de gente vai vir morar em Samaria, e daí vai haver toda aquela mistura de Samaria. Por isso que vai ficar aquela coisa, os samaritanos, porque já não é mais aquela raça das tribos, pastora, pura. Então já tem, Tá já contaminado, tinha uma está- mistura terrível de culturas, Sim, mas agora de povos também a gente pode vai ficar ver. pior. A gente vai ver o tipo de gente que vai ser repovoado. Então vamos lá, verso 24 em diante. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, Babilônia. de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefavaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam. Agora vai falar um pouquinho O da cultura Senhor. deles, quer ver? Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Ele quem? Deus. Porque eles não cultuavam a Deus, então, porque veja bem, o povo de Deus já não estava mais ali, mas a terra era de Deus, o território era de Deus. Então Deus falou assim, eu vou mandar leões. Gente, Deus mandou. Falou assim, Ele é o leão da tribo de Judá. e fez, mas pensa a arruaça que Deus fez lá naquele povo. Daí olha o que o rei da Síria tem que fazer. Olha o que ele Então, faz. informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ó, o Deus daquela terra, olha só. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Você vê, amor, até o rei da Síria entende Sabe? que tem que, né, ser da forma que Deus manda voltar, né? Ainda que o objetivo é só que os leões não ataquem, mas ele entende que não, então tem que ser feito como o Deus da terra, né, exige. E o povo mesmo, o povo de Deus não sabe disso. Olha só, gente, que absurdo, né? Que coisa. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Agora, olha só, amor, a miscigenação, a mistura que vai ter agora. Samaria, o que vira Samaria, gente? Olha só. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote. Era uma entidade, um deus, tá? Os de Cuta fizeram Nergal. E os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefavitas queimavam seus filhos em sacrifício. Olha só. E Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefavaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Ou seja, eles até cultuavam Deus ali, os leões não vinham, mas também todos os seus Deus. suas crenças. Então virou um politeísmo, virou uma coisa. Então, gente, vocês têm, olha o que virou. Virou um troço de outro mundo, né? 34. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com seus decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão.
Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adore o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam cultos aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Você vê quantas vezes, amor, a palavra do Senhor fala, né? Que Deus fala, não adore outros deuses, não adore outros deuses, não... Gente, não faltou placa de advertência. Não faltou. Não faltou desenhar? Acho que não faltou nem mas desenhar. Eu acho que estava bem desenhado aqui. Não faltou. Então, assim, foi... Não tenho o que falar, gente. Eu não tenho o que dizer. Então, assim, eu falava até para você, pastora, né? Um pouquinho antes, ali em cima no quarto, sobre, gente, a questão da eletricidade, né? Fazendo um exemplo aqui, né? Trazendo uma ilustração. A eletricidade é algo essencial, né? A corrente elétrica, né? Num determinado nível, se você, né, receber uma carga elétrica, pode ser uma coceguinha, que muitas vezes até é relaxante, pode ser até, para muitos... Tem até os estimuladores elétricos, terapia, né? Isso, né? Para relaxante. Correntes pequenas. Isso, para relaxar, para... Mas, a uma grande carga, pode carbonizar você, mata você. Então, você veja assim, a eletricidade é algo bom. O que acontece é dependendo da carga que você recebe. Deus, gente, Deus é bom. Agora, você pode escolher a bênção ou a maldição. A bênção se você obedece, a maldição se você desobedece. Se você obedece, você só tem coisa boa. É a corrente, né, no ponto certo, que tudo dá certo. É o Deuteronômio 28. Mas se você desobedece, tá? Você pedir para ser carbonizado. Então, assim, daí Deus quer mal? Não, a eletricidade é sempre boa. É você utilizando aquilo que é bom, que foi feito, né, para ser bom da forma errada e tornando uma maldição na tua vida. Então é isso aqui, gente. A gente não é Deus, não existe maldade em Deus, não existe... Não, é a eletricidade que você decidiu usar ela da forma errada. Então, você vê assim, as pessoas foram advertidas por Deus, mas escolhem o caminho errado, né? Fazer a coisa errada. Então, no versículo 40 diz, né? Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Então, fica uma pergunta para você. Você tem dado atenção ao Senhor? Porque ele diz que eles também cultuavam a Deus, mas cultuavam seus próprios deuses. Exato. E nós temos que ter cuidado de não cultuar os nossos próprios deuses, porque muitas pessoas fazem deuses para si. Dinheiro, um carro. Tem gente que adora, às vezes, tanto um filho, coisa assim, que não faz mais nada, né? É tudo... deixa de adorar a Deus. Lembra o seguinte, queridos, Deus ídolo, é o primeiro, né? Deus é o primeiro acima de tudo, né? Ele deve ser o primeiro. E olha que interessante, pastora, o último versículo encerra o capítulo assim, ó, até hoje, seus filhos, seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Por que, pastora, que os seus filhos, seus netos continuam a fazer o que os antepassados faziam? Porque é o que eles estão vendo. Porque é o que eles veem. É o que eles veem. Se seus filhos veem que você coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo, eles vão colocar Deus em primeiro lugar na vida deles. Se eles veem que você está colocando o trabalho, o dinheiro, as preocupações, eles vão fazer a mesma coisa. Vão imitar a mesma coisa. É sério, né? Tá Primazia. Vendo, então é isso, gente, né? E assim encerramos o capítulo. Encerramos com o Reino do Norte, assim, porque Israel se arrebentou. Ele diz que é ele que vai livrar dos inimigos. Exato. Então, você vê que não há uma confiança. Não há uma confiança em Deus. Ele falou assim, sou eu que vou livrar você dos seus inimigos. No entanto, as pessoas ficam adorando outras coisas, né? E agora, gente, será que Israel tem jeito? Será que alguém vai recuperar esse reino? Ou será que agora está na mão da Síria e não tem mais jeito? Né? Você vai ter que ficar com a gente para acompanhar os demais devocionais, tá bom? Beijo no teu coração. Nós nos vemos amanhã, segunda-feira, tá? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, tá? E não esqueça de dar o seu like aí e compartilhar. Um grande abraço.